Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, sempre trazendo aqui de volta as pesquisas que nós fazemos ou estamos fazendo e fizemos no nosso repositório no Facebook sobre história do Espírito Santo, né, especialmente, e falando sobre hoje, né, dia 27 de dezembro, falando sobre a chacina da Caravana Liberal, que aconteceu em Vitória em 13 de fevereiro de 1930, e se deu exatamente na campanha política para a presidência da República, na sucessão do presidente Washington Luiz, que por acaso tinha visitado o Espírito Santo alguns anos antes, para a inauguração da Ponte Florentino Avidos, né? E nós havíamos passado pela crise de 29, não, ainda não, né? A gente estava naquela ebulição da crise de 29, da crise do crash da Bolsa de Nova York. O Brasil vivia ainda a Primeira República, aquela coisa antiga, lá de 1889, a República Velha. E o presidente Washington Luiz vinha daquela linhagem da política do café com leite de Minas, São Paulo. A capital federal era o Rio de Janeiro. E a sucessão do presidente Washington Luiz foi realmente uma ebulição na vida política brasileira, que já havia passado por turbulências em 1924, com a Revolução Constitucionalista e o movimento tenentista, o motim do Forte de Copacabana, nossa, várias pequenas rusgas políticas e o Brasil vinha enfrentando ali nos anos 1920, inclusive com a participação efetiva de tropas da Polícia Estadual Capixaba, né, nesses conflitos. E essa política do café com leite ela ia acabar definitivamente com a Revolução de 1930, onde Getúlio Vargas dá um golpe depois do assassinato do candidato à presidência da República na sua chapa da Aliança Liberal, João Pessoa. Foi assassinado com 3 tiros por um desafeto político lá no seu estado natal. Não teve nada a ver com a política. Tinha a ver com política, mas acabou sendo uma rusga, uma coisa pessoal que desencadeou a Revolução de 30. E a gente, teoricamente, vive isso até hoje, né? Com o fascismo do Getúlio e etc. Mas vamos tratar disso depois. As eleições de 1930 estavam marcadas e a Aliança Liberal, encabeçada pelo João Pessoa e pelo Getúlio Vargas, se colocaram como candidatos a presidente e vice-presidente. João Pessoa foi assassinado, o presidente Washington Luiz lançou o seu candidato, Júlio Prestes venceu a eleição, João Pessoa faleceu, Getúlio aí teve aquele golpe e instaurou-se a ditadura de 1930. Em Vitória, a caravana da Aliança Liberal em campanha passou pela cidade e aqui nós tivemos um problema grave, gente. O governador era Aristeu Aguiar. Tem até uma foto muito boa dele aqui no Memória Capixaba que eu vou trazer para vocês. Deixa eu ver aqui. Aristeu Aguiar, que foi deposto, ficou 2 anos no governo e depois teve que sair de Vitória. Aqui, essa foto é uma foto inédita do Aristeu, que eu encontrei... ele estava postando no Rio de Janeiro, no jornal O Século, esteve lá fazendo uma visita. Aqui nessa foto ele já estava deposto, tá? Ele não era mais presidente do Espírito Santo, não. Esse da fotografia aqui é o Mirabeau Pimentel, que era secretário do interior aqui do Espírito Santo. Aqui o Aristeu, em caricaturas terríveis dos jornais do Rio de Janeiro, chamado de Dr. Ratão. As fitas do Dr. Ratão. As fitas são as tramóias, né? Digamos assim. Na época era uma gíria que se falava muito. E no Colégio do Carmo aconteceu essa chacina da caravana liberal que vinha apoiando João Pessoa e Getúlio. Nessa caravana vinham vários políticos, inclusive um político senador muito famoso do Piauí, que veio à Vitória, fez um discurso e tal, e aquele discurso estava muito inflamado na escadaria do Colégio do Carmo. E houve ali um desentendimento, alguém deu o primeiro tiro e pronto. Uma chacina se desenrolou. Aí os jornais da época, a chacina perpetrada pelo secretário do Interior, Mirabeau Pimentel,
durante o comício da Caravana Liberal em frente ao Colégio do Carmo. Aconteceu dia 13 de fevereiro de 1930. Aí, gente, existem os relatos da crônica policial carioca da época, porque o jornal A Gazeta tentou fazer essa matéria, mas foi fechado, né? Houve um empastelamento do jornal. E a gente faz aqui a reconstituição do conflito, que, segundo os jornais cariocas, houve 60 vítimas, né? 18 mortos e 60 vítimas de todos os tipos, né? Feridos e etc. E o desenrolar dos acontecimentos e a repercussão nos jornais na capital federal, que era o Rio de Janeiro. Bom, 32 cavalarianos, né? Polícia montada, abriram fogo pesado. Ouvi isso de um funcionário federal, segundo o jornalista, abriram fogo contra a multidão na Praça do Carmo. Em frente ao Colégio do Carmo, hoje tem uma pracinha, mas ali era o antigo Pelame. E depois ali tinha um pequeno manguezal, depois foi aterrado, depois em frente ao Colégio do Carmo ali tinha uma praça, que era a Praça do Colégio do Carmo, e hoje tem uma pracinha lá bonitinha e tal. Bom, eles acionaram uma metralhadora que felizmente engasgou durante o tiroteio. E isso, os políticos da Caravana Liberal que apoiavam João Pessoa e Getúlio Vargas estavam fazendo discursos, né, aquele discurso inflamado e tal, falando mal do governo, que o governo do Washington Luiz tinha roubado as eleições, ladrão de votos e tal. E a polícia não gostou. O Aristeu Aguiar, o governador, falou, opa, ele era situacionista, era o cara da situação, não era da oposição. Então ele resolveu fazer uma repressão forte policial contra a caravana, os políticos da Caravana Liberal, e contra a população que estava lá apoiando. Na verdade, o povo queria uma ruptura daquela República Velha. Tá? Aquilo estava chato, velho, carcomido, né? Aqueles grandes coronéis do cacau, do café de São Paulo, de Minas, comandando a República e tal. E o movimento tenentista queria rachar aquilo. Foi, né, desse jeito que aconteceu. Além das mortes causadas pelos disparos indiscriminados, estimados em mais de 5 mil tiros, aí também há um relato um pouco exagerado, na minha opinião, né? Houve correria, atropelamento, ferimento e dispersão do comício. O resultado foi a morte de Luiz Gabeira, da senhorita Elzira Ferraz, de Franklin Oliveira e do primeiro-tenente Pedro Gonçalves, ajudante de ordens do secretário do Interior Mirabô Pimentel. E cerca de 20 outras pessoas, incluindo crianças e senhoras que saíram feridos, né, nesse confronto entre polícia e os caravaneiros e a população de Vitória. Gente, olha que coisa, né, estranha. Aproximadamente 50 pessoas ficaram feridas, inclusive a senhorita Cecília Soares, esposa do Dr. Soares, fiscal federal do Imposto de Consumo na capital. Aí vem aqui o jornal A Batalha, do Rio de Janeiro, de 19 de fevereiro de 1930. Ele faz outros relatos. É o Diário Carioca. Tá vendo? Novos e impressionantes detalhes da chacina da cidade de Vitória. Isso repercutiu no Brasil inteiro. Mas se repercutia no Rio de Janeiro, já era um problema, porque, né, o Rio era a capital da República. Aí uma foto do Colégio do Carmo, aí o Colégio do Carmo, aí as 5 Pontes, que também teve cavalaria a postos com metralhadoras para impedir a entrada e a saída, né? E aí a força da guarda policial, guarda montada do Estado, pesquisas que a gente fez em 2015 aqui para o Memória Capixaba. Aí continua aqui o jornal A Batalha. Ao governo do Espírito Santo, protetorado do PRP, Partido da Situação, cabe a responsabilidade direta pela maior carnificina destes tempos. A caçada humana, realizada em Vitória pela Polícia Militar, resultou na varredura a bala e a casco de cavalo de uma multidão de 10 mil pessoas. Essa é outra coisa também que eu questiono um pouco. Será que havia realmente 10 mil pessoas ali no Colégio do Carmo? Ali? Pode ser. 1930, 10 mil pessoas. A cidade toda tinha 30 mil pessoas, né? Então a gente tem que analisar isso aí. Houve o ataque ao jornal A Gazeta,
a 1h da madrugada por forças armadas da polícia, com mortos e feridos. A cidade estava em pé de guerra, com suas entradas tomadas por metralhadoras ali na ponte Florentina Navios. A cidade foi bloqueada na ponte Florentina Navios. Vitória é uma ilha, né? Então você bloqueava a ponte, pronto, ninguém entrava nem saía. Os membros da caravana da Aliança Liberal, que apoiava João Pessoa e Getúlio Vargas, foram alvos dos fuzis governamentais. Uma imagem do comício de Vitória, pouco antes da terrível caçada humana. Aqui tem, deixa eu ver, mostrar para vocês aqui, essa matéria, deixa eu ver aqui, ó, tá aqui o comício, gente, esse é o comício. Nesse comício, falou um senador do Piauí, que agora me foge o nome, mas eu vou trazer para vocês aqui. Gente, o senador do Piauí, ele estava fazendo um discurso. Deixa eu ver o nome dele aqui, gente, perdão. Onde que tá? Ó, segundo alguns jornais, mais pessoas morreram, né? Segundo fala aqui. A Aliança Liberal era liderada pelo João Pessoa e pelo Getúlio, que era candidato a vice, né? E o sistema de alianças do poder central era muito forte, né, com o presidente Washington Luiz apoiando Júlio Prestes, que venceu as eleições, 1 milhão de votos a 700 mil votos, venceu, mas foi questionado e depois houve o golpe e Getúlio tomou o poder. Tá aqui. O senador do Piauí chamava-se Pires Rebelo, com 2 L's, Pires Rebelo. E à noite, ali no Largo do Carmo, lotado, segundo os jornais falam, 10 mil pessoas, eu não acredito nesse tanto de gente, né? Ele falou assim, bradou, tá lá ele lá, ó. Este governo é um ladrão de votos. Foi aí, então, que a polícia, alguém atirou. Alguém, né, deu o primeiro tiro e aí, gente, imagina a correria. Eu não acredito em 10 mil pessoas, porque vocês veem ali a escadaria do Colégio do Carmo, ela é uma escadaria pequenininha, ali não cabe muita gente. Na foto a gente vê ali, sei lá, tem umas 200 pessoas aí na foto, acho que não, tem menos até, né? 10 mil eu acho um exagero. Aí, as cenas ocorridas na noite do dia 13 de fevereiro de 1930 foram orquestradas pelo governo do Estado, representado nessa missão fúnebre pela desumana pessoa do secretário do Interior, Mirabeau da Rocha Pimentel, e são daquelas que desafiam até o maior esforço de inteligência para serem descritos, esses acontecimentos. Uma mancha indelével de sangue permanecerá por séculos, rememorando a triste noite em que vidas preciosas e inesquecíveis foram ceifadas pelas espadas, fuzis e patas de cavalos do regimento policial da Polícia Estadual do Espírito Santo. A recepção desfavorável à caravana liberal era uma caravana que vinha de automóvel, passando por várias cidades do Brasil, vinha gente de trem também. Foi uma caravana grande de políticos, né, falando contra a eleição de Júlio Prestes, apoiado pelo Washington Luiz. Aí, no entanto, a atitude destemida do povo, que não recuou diante das forças policiais, né, encerrou a recepção em meio ao mais intenso entusiasmo, tornando-se uma verdadeira apoteose. O povo aplaudiu, né, foi aquela aclamação. Isso, sem dúvida, foi a principal causa do que foi testemunhado na noite seguinte. Uma massa compacta de pessoas desarmadas, incluindo muitas crianças e senhoras, gente idosa, testemunhando eventos vergonhosos, revoltantes e desumanos, que foi a polícia abriu fogo, muita gente morreu, muita gente foi pisoteada, o pessoal da guarda montada estava com baionetas, você imagina. A certeza de que quase a totalidade do povo estava ao lado da Aliança Liberal levou o governo a planejar a terrível cena que a cidade de Vitória testemunharia horas depois, entregue às praças policiais e às absurdas e arbitrárias ordens do Mirabeau Pimentel, secretário do Interior, por ordens do presidente do Estado, Aristeu Borges de Aguiar. A caravana, gente, ela saiu do comitê do partido aqui em Vitória,
recebeu uma homenagem muito grande da população. Antigamente era assim, né? As pessoas iam atrás, andando, né? E aplaudindo e tal. Era uma coisa meio pueril, assim, mas era diferente de hoje em dia. Nesse momento, a cidade já estava com uma aparência beligerante. O pessoal já estava meio que brigando. Muita cavalaria, também policiais à paisana. Era muito comum isso, tá? Policiais no meio do povo. Até hoje é assim, né? E, apesar disso, a praça do Colégio do Carmo estava lotada com uma multidão incalculável, incluindo inúmeras famílias e tal. Tinha muita gente importante, segundo os jornais do Rio, muita gente importante do comércio, do funcionalismo público, foi para esse comício da Caravana Liberal. Ali por volta das 8h30, o grande comício teve início, com os oradores falando do primeiro lance da escadaria do Convento do Carmo, como a gente vê aqui, ó, numa fotografia tirada momentos antes da multidão ser atingida por fogo policial. E os jornais do Rio falam muito no Mirabeau Pimentel, que está aqui, ó, que é o secretário do Interior, e também no governador. Segundo algumas fontes aqui, ó, tá falando que mais pessoas morreram. Estão falando aqui de José Jacob e também Pedro Gonçalves, que eram tenentes da Força Policial, e também Cláudio Santana, Cecília Soares e Afonso Pires Madeira. Já nos jornais do Rio, fala de outras pessoas. Aqui fala-se num total de 18 mortos. Eu não encontrei todos esses nomes. Eu encontro em alguns relatos 5 nomes de pessoas que morreram, em outros 4, em outros 6, né? Acontece que lá no Convento do Carmo, o pessoal da Caravana Liberal discursava, recebia aquelas ovações do público aplaudindo e tal. E, de repente, o Mirabeau Pimentel, ele ouviu dizer que a caravana estava falando impropérios contra o governo do estado, falando contra o governador Aristeu Aguiar. E o comício continuava, né, muito animado, moradores e todo mundo ali do entorno do Colégio do Carmo desceu da Cidade Alta e vieram para fazer, né, para ver aquela movimentação toda, porque é assim, cidade pequena é assim. Foi justamente porque a autoridade estava presente para evitar os ataques ao governo, garantindo a segurança do povo, que os caravaneiros falavam despreocupados, né, porque tinha polícia para proteger, para ficar tudo certo, né? Então eles podiam falar à vontade. Havia uma certa atmosfera democrática, né? Todo mundo podia falar o que quisesse, mas não era bem assim não, gente. Não era bem assim não. A coisa ficou bastante esquisita, né, nesse período, e a gente traz para vocês aqui essas notícias, né? Aí aqui tem o jornal A Gazeta da época, do dia 13 de fevereiro. O jornal foi fechado por conta do Mirabeau. Aqui tem 2 caricaturas pequenas, né, do Aristeu Aguiar e do Mirabeau Pimentel, governador do estado e secretário do Interior. Aí eu fiz um corte para vocês poderem ver o desenho com detalhes, né? 1930, a data que se desenhou em sangue na história do Espírito Santo, perpetuando a pusilanimidade de um governo. Aí é o massacre, tá vendo? Aqui é a igreja do Carmo, do Colégio do Carmo. O jornal A Gazeta, de 13 de fevereiro de 1931, um ano depois, fizeram essa matéria, que é bastante significativa aqui para o assunto que a gente está abordando hoje. Era um período bastante conturbado da economia e da política no Brasil. Como eu falei no começo do vídeo, a gente estava acabando com a República Velha, que foi instituída com o golpe militar que destituiu a princesa Isabel em 1889, que seria a nossa monarca. Dom Pedro II ia realmente abdicar, estava doente, estava velho. E, infelizmente, aconteceu o que a gente não esperava, né? Os jornais falam em 60 vítimas, 18 mortos, mas não há realmente um relato preciso do número de mortos. Aí a Caravana Liberal veio da sede do comitê e encontrou o público
e encontrou a polícia. E nesse meio tempo houve o tiroteio, e aí houve essas mortes todas que a gente lamenta muito, né? Aí esse é o governador Aristeu Aguiar, que ficou 2 anos no poder, teve que sair por causa do golpe. Depois do golpe, em 1930, o golpe do Getúlio, depois da morte de João Pessoa, que foi assassinado, candidato a presidente que perdeu, Getúlio era vice. Getúlio deu o golpe, destituiu o presidente Washington Luiz, Júlio Prestes não assumiu, e nós tivemos interventores. E para o Espírito Santo veio capitão João Punaro Bley, que era lugar-tenente do Getúlio Vargas, amigo pessoal do Getúlio, que participou da Revolução de 1930. Esse é o Mirabeau Pimentel, que era o secretário do interior. Aí a gente vê, gente, olha, salve a caravana liberal. Olha quanta gente aglomerou-se para ver os discursos dos políticos que vinham na caravana liberal passando por Vitória. Aí fala em caçada humana. Aí, olha, gente, essa foto é minutos antes do tiroteio. Você vê? A multidão aí, a gente vê a escadaria do Colégio do Carmo, naquela pracinha do antigo Pelame. Um pouquinho antes, a gente vê aí um belo aspecto da recepção popular feita à caravana Geraldo Viana em Vitória. Vários aspectos da multidão em frente às escadarias do Colégio da Igreja do Carmo, onde falaram os oradores e onde teve início a chacina. Aí, gente, está muito bem documentado aqui no Memória Capixaba, no nosso repositório no Facebook, com todos os detalhes do que realmente aconteceu nessa época, que foi realmente um massacre terrível, né? E isso aí manchou realmente a história do Espírito Santo. E a partir daí tudo mudou. Se não tivesse havido essa chacina, talvez a política capixaba tivesse se estabelecido de outra forma. Talvez o Aristeu tivesse continuado, né? A gente não sabe. Talvez o Mirabeau tivesse se tornado governador, a gente também não sabe. Sei que nesse período veio o João Punaro Bley, que ficou no poder durante 15 anos, né? Até o final da Segunda Guerra Mundial. Então é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Estamos sempre aqui trazendo essas pesquisas, só dando uma passada rápida, nada muito aprofundado, porque a história é bastante grande, tem muitos detalhes. Então, se você quiser ler todos esses detalhes aqui no Memória Capixaba, eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo todo o material que você pode encontrar aqui no nosso repositório no Facebook, que é onde ficam todas as pesquisas aqui do canal. Mas, de qualquer jeito, essa eleição de 1930 e essa chacina no Colégio do Carmo, ela mudou completamente a história de Vitória, do Espírito Santo, mudou a história do Brasil, né? Porque Getúlio acabou chegando ao poder, ficou no poder até 1950, saiu, Café Filho assumiu, depois Getúlio volta e é eleito, né? Ficou como ditador durante tantos anos, depois volta, ainda é eleito, e depois ele comete o suicídio em 24 de agosto de 1954. Então é isso aí, gente. Então, muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, e a gente volta com outro vídeo sobre esse mesmo episódio, com mais detalhes da chacina do Colégio do Carmo de 13 de fevereiro de 1930. Vídeo novo todos os dias aqui no Memória Capixaba. Valeu, gente. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.